Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A gente está começando alguns programas, não é? Com relação a várias atividades que a gente vai desempenhar cada semana, né? E alguns textos para nós debatermos em cima desse texto, né? Uma ou duas vezes, no caso, dividir em tópicos, para nós adentrarmos na Bíblia com alguns aspectos sobre a vida de várias pessoas, ou seja, vários homens de Deus que se destacaram na Bíblia Sagrada. Inclusive, o primeiro que eu queria falar seria Abraão, né? Seria Abraão, e dentro desse contexto, aí nós falaríamos a respeito de duas coisas, né? A questão dele, a questão da aliança, né? E também a promessa, né? Nesse capítulo 12 que nós temos aqui, no 12, nós temos duas coisas aqui, que seria uma aliança e também uma promessa. Capítulo 12, versículo 1 a 3. Ele diz o seguinte: no preâmbulo nós falamos da chamada à missão de Abraão. Chamada. Mas dentro dessa chamada nós temos uma aliança e também uma promessa. Ou uma promessa e uma aliança, não é? Aí diz, capítulo 12, versículo 1, diz: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Aí a gente divide aí na questão de um chamado, a questão de uma promessa e a questão de uma aliança. Então, vamos começarmos por este chamado. Uma coisa que eu queria conversar com os irmãos a respeito de Abraão é que ele não viu Deus. Ele não viu Deus, por hipótese nenhuma. Ele ouvia ele falar com ele. Ele ouvia ele falar. Quantas pessoas hoje, mesmo nesse sentido de Abraão, mesmo que ele esteja ouvindo, mas ele não faz. Abraão não. Abraão não ouvia, não conhecia Deus e obedeceu a Deus. Então, apresenta aí o seguinte: um chamado, uma promessa e uma aliança. Aí eu tenho aqui, quando ele é chamado, ele está em Ur dos Caldeus, lá com os pais, e os pais e todos, ele ouvia e ensinaram também, só que no momento que ensinaram ele a adorar o sol, a lua e toda a questão da natureza, né? Então ele adorava a criatura e não o Criador. Mas quando chega o grande pai, Adonai, e explica para ele, né? Traz uma condição de falar com ele, prometer para ele que há algo melhor para ele, e fala com ele e com a família, e diz a ele que ele ia tirar daquele aspecto, daquela cidade de Ur dos Caldeus, ia levar ele para longe, né? Eu acho tão interessante essa questão de Abraão, é que Abraão, ele não olhou se ele ia sofrer ou se ele ia ser feliz, se ele ia para um lugar bom ou um lugar ruim, se ele estava fazendo aquilo para beneficiar ele próprio ou beneficiar o quê? A Adonai, no caso, a fazer o que ele estava pedindo. Aí começa a batalha dele para sair daquele lugar. Uma coisa que a gente deixa clara é que quando Deus fala com ele, no capítulo 12, versículo 1 a 3, Deus fala com respeito ao chamado dele. Deus o chamou
para uma grande obra. Outra coisa, fez também uma promessa e uma aliança a ele. Porque lá na frente nós vemos, isso a gente vai ver lá um pouco mais adiante, a questão, aqui nós vamos ver a questão do chamado, posteriormente nós vamos ver a questão da promessa e também da aliança, né? Mas hoje vamos falar da questão do chamado. Uma pergunta: você aceitaria, sem ver a pessoa, sem conhecer a pessoa, um chamado dela? Abraão não olhou isso. Abraão simplesmente creu, né? A gente tem que crer. Aí a palavra diz assim: eu estou crendo no que eu estou ouvindo e ouvindo a palavra. Quer dizer, se ele crê só no que está ouvindo, não é? Então ele é um homem que tinha uma fé extraordinária, né? Uma fé extraordinária. Portanto, é chamado também o pai da fé. Ou seja, é um homem que, por ser tão polido nessa questão, por ser tão obediente, que obteve aquilo que nenhum homem, né? Apesar que era na fé, mas ele é também chamado amigo de Deus. O amigo escuta o outro. Mesmo então, no momento que Abraão estava errado, ali naquela terra, tirou ele daquela terra, trouxe a um lugar longínquo e que só tinha pedregulhos, né? Ele não tinha uma questão de uma mata com rios, não. Ele viu ali o começo de quê? De uma grande nação. Ele sentiu que era preciso fazer aquela obra. Ele sentiu que era preciso trabalhar para o Senhor. E uma coisa me chama a atenção: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quero falar algo para você. Hoje, para a gente sair da casa, ou alguém chamar para a gente ser missionário em algum lugar, a gente observa logo: tem um apartamento, né? Tem uma casa boa, tem um carro para eu andar, quanto é que eu vou ganhar? Não é? Hoje é assim. Então, tudo detém no quê? Eu tenho que ter algo para me manter, que não é errado. Mas também a primeira coisa que alguém pergunta é se quanto é que eu vou ganhar para estar lá na missão, vamos dizer, na África, na Ásia. Vamos falar da África, que é um país difícil, duro, não é? Não é para todo mundo entrar na África, não é? Aí chama e diz: olha, eu vou mandar você para Angola fazer essa obra. Você tem o aspecto, ou seja, a tua característica feita de Abraão. Ele perguntou em algum momento que ia dar certo. Ele perguntou se ia ganhar dinheiro com aquilo. Não, ele não perguntou não. Ele só creu. Ele usou a fé. E ele só ouvia a voz do Senhor. Ele não via o Senhor, né? Interessante que Abraão ali, naquele momento, outra coisa mais interessante, ele disse assim: dirige-te à terra que te indicarei. Ele não sabia onde é que era. Ele não sabia que ia andar 1 quilômetro, 2, 10 quilômetros, 30, 40. Ele não sabia que ia andar 1000 quilômetros, não. Ele só ouviu e creu, disse: não, pega tudo que eu tenho aqui e vamos embora, né? Levantou as suas cabanas direitinho, os seus, aquele pessoal, o gado, as ovelhas, o pessoal que era com ele, todo mundo, né? E uma coisa que me chama a atenção: eu não vi ninguém reclamar porque Abraão foi embora. Não vi. O aspecto a questão dos trabalhadores, a questão da esposa, né, que era parente dele, né? Isso em um outro momento a gente vai observar isso, vai mostrar ao povo, a gente que está aqui, e discutir sobre esse aspecto, né, dessa chamada específica. Eu quero vos dizer um negócio a você nesta tarde, né? Nós estamos aqui numa tarde. Até que ponto eu estou preparado para uma chamada? Até que ponto eu sou como Deus quer na minha vida? Será que eu deixarei tudo para seguir ao Senhor? Ou eu só vou seguir se eu tiver uma barganha, se eu conseguir algo, se eu tiver algo na minha vida,
né? Muitos que estão aí fora precisam disso, né? Eu conheço missionários que foram para a questão da África, Ásia, e que não levaram nada, levaram só a roupinha dentro de uma mala e mais nada. Por que não levaram nada? Porque ele não tinha nada mais. Tudo que ele tinha aqui no Brasil, venderam para ir embora, né? Esse não queria o dinheiro, eles queriam fazer a obra. Muitos que estão aí querem fazer por conta do dinheiro. Não, eu vou para lá, eu vou me dar bem. Eu vou montar um ministério lá e quero ver se eu me dou bem lá. Aí muitas vezes não é aquilo que você está esperando. Abraão, quando disse, olha, vai numa terra que eu te mostrarei. Ele não sabia que era um deserto, porque para onde foi era um deserto, né? E eu quero me adeter nesse lugar, estar nesse lugar, nesse pensamento de estar ali, naquele lugar. O lugar era grande. Ele tinha muitos bens? Tinha. Tinha muito gado? Tinha. Tinha muitas ovelhas? Tinha. Então, ali tinha o quê? Agora, era dois povos, né? O povo dele e o povo do sobrinho dele. Mas isso aí, lá na frente, nós vamos observar. Eu quero me adeter o quê? A questão da chamada. Da chamada. Quando a gente está no mundo, uma pergunta, quando a gente está no mundo, a gente observa uma coisa. Se eu for ser evangélico, ou se eu for para a casa do Senhor, eu vou deixar tudo que eu consegui, todos os amigos que eu consegui, e não sei nem se vai dar certo. Abraão não olhou se ia dar certo ou errado, não. Ele simplesmente deixou a família, algumas famílias que ele tinha lá, não é? Outra coisa, amigos que ele deveria ter lá, pessoas conhecidas, mas ele disse, eu vou seguir a Adonai, eu vou seguir ao grande Pai. Porque ele já tinha, naquele momento, quando Deus começou a falar com ele, ele já tinha Deus como o seu Deus. O seu Deus. Aquilo que ele precisava, ele tinha ali agora. Não é? Ele não tinha a lua para adorar a lua, nem o sol, nem alguns aspectos da natureza. Mas ele tinha o próprio Deus, o próprio Criador do mundo ao seu lado. E chamava. E Abraão, interessante ali, é que Abraão, naquele aspecto não tão maravilhoso, é que Abraão torna-se amigo de Deus, pai da fé, não é? Esse pai da fé é muito sublime, não é? Sublime. E eu quero adiantar nesta tarde para você, tarde que vai chegar, eu não sei se vai chegar na sua casa na tarde, na manhã, na madrugada, né? Uma noite. Qual é o teu chamado dentro da casa do Senhor? E você que não é evangélico, você já sentiu esse chamado na tua vida? O que Deus está preparando para você? Quando você sente que não está fazendo o certo, e Deus diz, rapaz, vamos por aqui para fazer o certo, o bem, para pregar a palavra. Aqueles que sabem e entendem, não é? Eu quero lhe adiantar para você, é preciso parar, ajustar a vida para voltar ao caminho correto e fazer a obra com grandiosidade, porque Deus está chamando, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos serão chamados, né? Eu quero botar essa questão desse versículo aí. Muitos serão chamados, muitos são chamados, mas parte da covardia em não fazer a obra corretamente. Estou lembrando hoje que eu vi um menino daqui, do Brasil, aqui concernente a Igaraçu, Pernambuco, uma pessoa que saiu daqui, está nos Estados Unidos, não vou citar o nome da pessoa porque fica bem, só se ele pedir para ou eu pedir a ele para ele me deixar eu falar o nome dele. Foi para lá, é um cantor, não é? Tá bem, Deus está abençoando ele, Deus está mostrando a ele o caminho, ele não viu. E interessante que cada dia eu vejo ele melhorar, porque ele não está querendo ver se está ganhando dinheiro ou deixando estar, mas ele está fazendo a obra, não é? A obra. Muitos da gente que vai morar
fora do país, tem a capacidade, tem condições de fazer essa obra, tem espaço para fazer essa obra, mas não quer ganhar dinheiro. Não é? Quer ganhar dinheiro, muito dinheiro. Quer, primeiro, abastecer a vida material e a vida espiritual fica para lá. Mas Abraão foi diferente. Aí alguém pode dizer, mas ele era rico. Sim, era rico. E por ser rico, ele só de ouvir, era para ele fosse outra pessoa, ele dizia, não, eu só estou ouvindo, então eu não vou. Mas não. Levou a riqueza que ele tinha. E ao longo do caminho, que a gente vai tratar disso, ao longo do caminho, foi enriquecendo mais ainda. Deus foi dando mais ainda a ele, a pessoa de Abraão. Eu quero dizer a você que quando a gente faz a obra e colocando o coração, Deus acrescenta o bocado, não só o bocado costumeiro, mas o bocado para a gente nunca mais precisar de pedir emprestado, mas de estar no lugar correto, no dia correto e recebendo a palavra do Senhor. Eu quero, neste momento, só orar por você, não é? Eu quero terminar aqui, em ligeiros tempos, quero terminar você e dizer que tudo depende na sua vida, depende de Deus. Tudo que você fizer vai depender de Deus. Nada do que você faz, você depende de fulano e ciclano, não. Se Deus permitir, você vai fazer. Se Deus não permitir, você vai ficar sem nada. Mas se você ouvir a voz do Senhor e seguir ao Senhor, quero te mostrar um caminho a seguir. Ao longo desse bate-papo que nós vamos ter, a gente vai debater essas questões. Quero orar por você. Maravilhoso Deus, neste momento te agradecemos pela palavra, Senhor. Pelo que eu não estava nem preparado para dizer tanta coisa, Pai. Não é? A garganta está difícil, mas pela tua mão, pela tua misericórdia, eu abençoo este povo que vai ouvir, seja de manhã, de tarde, noite, de madrugada, esta palavra, que sirva, Senhor, para este chamado que ele não quer atender, que ela não quer atender, mas que tua mão de Deus faça com que ele veja que o melhor é seguir a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, Senhor, por tudo. Amém.